Nossa convidada hoje é a doutora Neudima, nutricionista. Seja bem-vinda. Obrigada, Gilane, pelo convite. Será um prazer aqui falar com vocês. Vamos abordar também aqui a questão terapêutica, né? É muito importante. Uma curiosidade que eu perguntei a ela, se algum mapeamento alimentar que favoreça alívio de dor ou reduzir a inflamação. Como é que funciona aí? São perguntas, né, dos meus seguidores, às vezes, que eu recebo no direct. Sim, uma coisa puxa a outra, né? Quando você faz uma alimentação anti-inflamatória, o que é que causa dor? É um organismo inflamado. Então, se você está com dor, você tem que descobrir o que é que está ali inflamando. São várias coisas, né? Você pode estar com o organismo inflamado não só pela alimentação. Você pode estar com o organismo inflamado por intoxicação de metais tóxicos, metais pesados, no caso, né? Você pode estar inflamado por medicações de uso contínuo. Você pode estar inflamado por excesso de estresse. O cortisol é um hormônio. Quando ele aumenta muito, ele inflama seu corpo. Então, você pode estar inflamado por falta de hormônio. Então, existem vários motivos para você estar inflamado. E aí a gente tem que olhar o paciente como um todo. A nutrição funcional trabalha assim, a gente vai buscar as informações desde a infância do paciente, até chegar no momento atual. O porquê, se alguém tem, se não tem, qual a predisposição que você tem de ter aquilo ou não. Né? Então, assim, no geral, toda doença começa pela boca. Né? E Interessante toda doença começa pela boca e no mental também. Né? Então, é um tratamento global, não é tratamento só da alimentação. Tem que tratar a parte também emocional, que inflama também. Então, a gente tem que trabalhar o todo. Mas assim, em relação à nutrição, o alimento inflama. Como também tem alimento que desinflama. Foi o que a gente estava conversando aqui anteriormente. Entendeu? Então, o tratamento é esse. Eu tenho vários pacientes, até com doenças crônicas, de dor, por exemplo, fibromialgia, que a maioria dos meus pacientes que aderem ao tratamento, eles entram em remissão da doença. Agora você falou algo que eu gostaria, eu acho que o pessoal também, pelo menos 3 alimentos que vai me ajudar no dia a dia a desinflamar. Sim, tem vários, Mas, né? Eu falo assim, pelo menos 3 que sejam alimentos cotidianos, Sim. Que não, para aquela pessoa que não tem tempo, mas que consiga consumir. Pronto. Anti-inflamatório, um exemplo. Se você tem tempo, folhas, no geral, folhosos verdes, né, e escuros, se você tem um pouquinho de tempo de fazer um suco verde de manhã, ele já te alivia muito. Se nesse suco verde você tiver como você colocar um açafrão dentro, é bom. Se você tiver como colocar um pouco de espirulina, também é bom. Se você não tem espirulina, você pode colocar própolis. É um excelente anti-inflamatório. Né? Então, você pode começar o seu de jejum, né? Amanhecer no dia, você pode começar com um shot. O que é shot? É uma misturinha que você pode botar água, limão. Aí nessa mistura você pode botar umas 20 gotinhas de própolis, uma colherzinha de café de açafrão e, para quem pode, uma colherzinha de gengibre. Isso aí já é um início do dia maravilhoso. Gente, ela tá falando desse shot, mas deixa eu falar algo para vocês. Ela tem um protocolo dela exclusivo de um shake para quem aí gosta de academia, gosta de atividade física, né? Que ela vai estar aí, né? Ela já atua, mas a gente vai estar lançando também junto com o protocolo do método Gilane Barbosa, que é completamente diferenciado, sim, né? Sim, eu trabalho com um protocolo que é Super Detox, né? Então, eu trabalho com esse protocolo com 21 dias, mas no protocolo de Gilane Barbosa nós vamos colocar 14 dias, que vai funcionar da mesma forma. E é uma mudança, eu sempre falo que você não vai conseguir mudar totalmente sua vida, sua saúde em 14 nem em 21 dias, mas vai te dar um pontapé inicial. E a diferença é muito grande. Né? Então, todos os pacientes que entram no meu protocolo, eles entram de uma forma e saem de outra. Entra com a intenção de perder peso, mas o objetivo não é perder peso, mas perde. Eu já tive paciente de fazer detox e perder 5 quilos, de perder 6 quilos. Né? Claro que não é só gordura. O paciente ele tá com retenção de líquido, então ele desincha. E é um período que você aprende a alimentar, aprende a entender qual alimento te faz mal. Porque quando você retira, você vê a diferença. Né? E aí vai fazer uma grande diferença na sua parte.
É aquela questão que eu falo, né? Quando você busca a reeducação alimentar, você passa a ter um autoconhecimento do seu organismo, Sim. né? Então se você hoje come algo que não está na sua grade alimentar, então você vai saber se quando bater ali naquele teu estômago, se vai dar uma dor de cabeça, se vai te dar uma náusea, se vai te dar uma distensão abdominal. Então, assim, você de uma certa forma, avalia. Nossa, Sim. esse alimento aqui eu senti isso, então da próxima É verdade. eu não vou. É verdade. E assim, você tocou num assunto, um ponto legal. Porque você vai ouvir muita gente falando, profissionais falando bem do glúten e bem do leite. Você vai encontrar outros profissionais falando mal de todos os dois, né? A questão é a seguinte: quem tem experiência clínica observa a diferença que faz retirar ou não, tá? E por que muita gente fala assim, não adianta tirar o glúten, um exemplo, e depois que você volta a usar, você volta a ter os sintomas. Mas você convivia com os sintomas e não sabia de que era. O seu organismo é inteligente até nisso. Você já vive inflamado, a sua microbiota intestinal está inflamada, você está com desbiose, então você tem vários sintomas. Você tem azia, você tem flatulência, que é gases, né? Tem muita gente que tem. Às vezes você tem o intestino muito solto, às vezes o intestino preso. E você não se atenta que pode ser aquele alimento. Quando você retira, que você começa a desinflamar o intestino começa a responder bem. E aí quando você retorna, o organismo já está desacostumado daquela toxina. E aí quando você retorna com ele, pode ser que o sintoma você tenha em mais atividade, por quê? Você perceba. Porque você já está com a microbiota intestinal limpa, né? Ou Entendi. razoavelmente limpa. Quando você coloca a toxina, a reação é automática. Então, ali te mostra, não é que você tirou, eu tirei e voltou pior. Não, é porque você já tinha, o organismo começou a limpar e você jogou a toxina de novo. Então, ele reage com mais facilidade. E você percebe. Né? Então, hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma certa intolerância ao glúten. Né? Porque se a gente for entrar nos detalhes do glúten aqui, é muito tempo. Mas a gente só percebe quando realmente acompanha o paciente. É o que eu falo, o protocolo do método Girlane Barbosa, ele é personalizado. Então, o que a doutora Neudima fala aqui é que é personalizado, não tem como não ser. O que faz mal para um, talvez para outro não tenha tanta reação, né? E assim, ela falou um detalhe desse detox, gente. Porque esse detox o período que a gente vai fazer são 14 dias, porque o pacote do método Girlane Barbosa, ele necessita de no máximo 2 semanas e meia, tendo disciplina quem está realizando o protocolo, porque dentro de uma semana, 2 sessões, né? Então, conforme a pessoa vai respondendo, vamos antecipando. Então, geralmente fecha aí em torno no máximo de 2 semanas e meia. Então, se a pessoa faz o protocolo, o que eu ainda falo também, eu recomendo. Eles perguntam muito, Girlane, se fazer atividade física tem resultado? Eu falei que tem um resultado melhor. E se não fazer, também tem, mas não é da mesma forma. Possa ser que o sedentarismo, possa ser não, é comprovado. Sim. Ele vai trazer aquela energia que não foi gasta novamente para os adipócitos. Sim. Então, assim, se a pessoa não faz atividade, como já teve casos, mas é aquela pessoa assim ativa, que sobe, desce, ela tá oxidando. Sim. Né? Então é importantíssimo a gente deixar essa parte clara dos 14 dias, porque além do detox, né, tem a questão dos chás, tem a questão da alimentação, que a pessoa deve reduzir. Recentemente eu fiz uma entrevista, né, e aí eu falei o seguinte, que eu particularmente, e falo também para os meus pacientes, que eu sou contra, me desculpe, né, a palavra, doutora, mas a dieta restrita, porque além de atuar como massoterapeuta, eu atuo também como terapeuta. E aí a gente nota assim aquele grau de ansiedade e frustração por eu não ter conseguido atingir o objetivo. O que é que a doutora pode nos falar em relação a isso? Sim, você está certa. Isso aí não está errado não, porque realmente o tempo mostra pra gente que dieta restrita realmente não funciona, né? É um tiro no pé. Então, o que tem que se olhar, como você falou aí, cada caso é um caso, né? Então, normalmente, para o paciente que precisa emagrecer, ele é um paciente que está inflamado.
Então, estando inflamado, ele precisa desinflamar até para acelerar o processo de emagrecimento dele. Então, o que é que acontece? Depois que passa por esse processo de one detox de 14 dias, que é rápido, né? O organismo já está começando a ficar preparado para ter uma alimentação saudável. Até porque nesses 14 dias você já começa descobrindo outros sabores, outros alimentos, né? E aí sim, aí eu sempre falo para o meu paciente, olha, não existe nem nutricionista santo. Não existe nutricionista santo, existe nutricionista que sabe se alimentar. Tem uns que comem muita besteira, a gente não sabe, tem outros que não, né? Tem outros que é consciente. Eu, por exemplo, eu me conscientizei de não tomar refrigerante desde quando eu estava na faculdade. E foi uma decisão minha, né? Uso uma vez na vida. Eu vou num casamento, eu posso até tomar um copinho de refrigerante, mas aquilo ali é o seguinte. Então eu sempre falo para o paciente, é o quê? Aplique a técnica 80-20. O que é 80-20? 80-20 é o seguinte, você passa a fazer 80% correto, para quando você tiver um evento e você não tiver jeito ou quiser pecar, você vai pecar. Seu organismo está tão acostumado a ser bem tratado que ele não vai se sentir agredido com um copo de refrigerante, nem um pedaço de pizza. Agora, o problema é que a maioria das pessoas fazem o quê? 90% errado e 10% mais ou menos, né? Então, o organismo da gente responde ao que você faz na maioria das vezes. É como se ficasse um saldo no organismo, falar, não, eu te permito que eu vou receber esse alimento. Mas me conta aí, essa questão do dia do lixo, né? Eu vejo tanta gente falar assim com orgulho, hoje eu posso tudo, hoje é meu dia do lixo. Então, eu penso assim, me corrija, doutora, se eu estiver errada. Se em um mês tem 4 finais de semana, vamos pegar um exemplo, imagine que sábado e domingo é meu dia do lixo, né? Então vamos colocar, se sábado e domingo, nesses 4 finais de semana, eu vou ter o que aí? 8, não é isso? 8 dias do lixo. Quanto é que eu posso trazer de toxina, de gordura nesses 8 dias? Porque é o dia do lixo. Muita coisa. E quando a gente fala o dia do lixo, as pessoas entendem que pode comer errado o dia todo, né? Em todas as refeições. Normalmente, o que a gente prega na nutrição é o seguinte, não é nem dia do lixo, é uma refeição extra. Né? Deveria até mudar esse nome, né? Dia do lixo é um negócio, uma refeição extra, você vai escolher um dia para você comer uma coisa que você realmente gosta, que você tem vontade, mas não quer dizer que seja todos os finais de semana, né? Agora, quando você chegar no ponto que você quer, você mesmo vai saber se controlar e dizer, não, hoje eu vou comer, hoje eu não vou. Então, quando você entra num processo de emagrecimento, é o que eu falo para o paciente, você quer, mas não pode. Depois você pode, mas vai escolher se quer ou não, entendeu? Normalmente o paciente nem quer mais. Porque o que faz você engordar, você ganhar peso, é o organismo desnutrido. Se você observar todas as pessoas que você já atendeu até hoje, precisando emagrecer, com gordura localizada, tá? Quando você faz a anamnese desse paciente, você vai ver que ele tem uma alimentação inflamatória. Sim. Né? Ele é um paciente que come muito alimento industrializado, refrigerante, bebe. A cervejinha, né? Do cerveja. Final de semana, então, né? assim, a cerveja, além de ter glúten, ela tem o álcool. Então, o álcool, ele vai se transformar em açúcar. Porque o álcool vem de onde? Da cana, né, gente? Então, bateu aqui nas papilas, né? Ele vai se transformar em açúcar se você bebe um copo de cerveja em jejum, um exemplo. E você faz um teste de glicemia em jejum. Você bebe um copo de cerveja depois e você faz. Aí você vai perceber a diferença que faz, entendeu? Então, um copo de cerveja, tudo bem, mas ninguém se conforma com um copo de cerveja, né, Gislane? Algumas cervejas. O copo de cerveja é só o saborear, né? E se o método de Gislane Barbosa tem resultado imediato, imagine aí com essa potência aqui junto com a gente. Nossa, vai ser surreal o seu resultado. Então, vem com a gente. Muito obrigada. Obrigada a você, Gislane. E estamos juntas. Vamos que vamos, vamos. Né? Com certeza será um prazer. Vem pra cá. Diferença.